Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre o teatro na escola. Com improvisos e muito ensaio, os alunos aprendem a lidar com os desafios que surgem ao longo da montagem de um espetáculo. É a representação teatral no ambiente escolar, atividade que traz inúmeras vantagens e estimula o estudante a desenvolver diversas habilidades, como a criatividade e a concentração. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Roberson de Souza Nunes, doutor em literatura e professor de teatro do Centro Pedagógico da UFMG. Olá, professor, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, Denilson. Um prazer também estar aqui falando de um tema tão caro para mim, que é o teatro na escola. Certo. Professor Roberson, diz pra gente, qual a importância de se trabalhar com o teatro em sala de aula? Olha, o teatro ele é fundamental por várias razões. A primeira delas, eu acho que é trabalhar a expressividade do aluno, né? Além disso, a criatividade e a imaginação. Não de maneira aleatória, solta, mas dirigida, conduzir, ensinar a criança, o pré-adolescente, o adolescente, a organizar suas ideias, né? Quer dizer, ele pode se expor, ele pode inventar, mas como é que ele transforma isso numa organização cênica, numa narrativa, né? Numa pequena história, numa demonstração de sentimentos ou de indignações, enfim. A gente pode trabalhar tantos temas, né? Temas ligados a outras disciplinas ou temas ligados à própria vida do aluno, temas do cotidiano, situações que incomodam o aluno ou situações de alegria. Aí você entra na questão dos sentimentos, né? Na questão da convivência na nossa sociedade, que hoje em dia é uma coisa tão complicada, né? Essa questão do respeito no trânsito, no dia a dia. Então, como que o aluno lida com isso? E o teatro ele é um instrumento justamente de você aprender a respeitar a sua vez e a vez do outro. É um conhecimento que vai para além da sala de aula, né? Com certeza. A sala de aula, na verdade, ela é um espelho da sociedade, né? A escola ela é uma instituição, hoje mais do que nunca, ela te mostra exatamente o que a gente está fazendo com essa geração que está vindo aí. Né? Porque a criança ela sai da escola e ela vai para a rua, ela vai pegar o escolar, ela vai para casa, ela vai enfrentar um supermercado, ela vai enfrentar, né, os pais, os problemas familiares. Então ela chega nessa escola com esses problemas, ela não é outra, ela é essa mesma criança. Agora, professor, eu estava lendo uma entrevista o pesquisador dizendo que o teatro em sala de aula é importante também até para o aluno aprender a repensar esse conceito de certo e errado no ambiente escolar, não é? Isso é interessante também, né? Sim, na verdade isso é muito importante, porque a questão do erro, o que a gente pode pensar? Que na arte ela não é quadrada, né? Ela não segue assim o certo e o errado, 2 mais 2 é igual a 4. Se você fizer assim, vai dar certo. A receita é essa. E não é bem assim. A gente lida com improvisação, né? O que um aluno faz, o que uma pessoa que está fazendo teatro faz, daquele jeito, uma outra pessoa pode fazer e não ficar bom, porque você lida com as suas próprias experiências. Né? O Stanislavski, por exemplo, um teórico importante que criou uma metodologia de teatro, ele dizia que é você ser você mesmo na circunstância dada. Então, como você fica numa situação que você estava nervoso, como você fica numa situação que você está com medo, então você vai usar isso no teatro. Eu não demonstro medo da mesma maneira que você demonstra. Uma pessoa, ela tem reações diferentes. Às vezes, se eu reagir da mesma maneira que você, pode ficar falso. E isso não é interessante para o teatro.
O teatro é um faz de conta, isso é bacana, você pensar que ele tem uma técnica por trás, né? É um faz de conta que é para parecer verdadeiro para o outro. Quem é o outro? O outro é o espectador. E ele que vai me dar esse feedback, né? Do certo ou errado. E o ator, ele está ali brincando, ele está jogando, ele não sabe. Sim. E muitas vezes o erro dele pode se tornar uma coisa muito bacana. O clown trabalha muito com isso, né? O palhaço. O palhaço é uma expressão também do teatro, né? Que é você lidar com os seus erros, com as suas dificuldades, com as suas estranhezas. Agora, Robertson, e o professor que trabalha com o teatro em sala de aula? Ele deve ter alguma formação específica, por exemplo, em teatro, ou ser um ator, ou não? Como é que você avalia essa questão? Acho que com certeza, assim, eu acho que o professor, para ministrar a oficina de teatro, ele tem que ser formado em teatro, né? A gente tem as licenciaturas em teatro hoje em Belo Horizonte, que na verdade são até recentes. Eu sou, na verdade, da primeira turma de licenciatura de artes cênicas da Federal, de Minas Gerais, né? Mas assim, já existe, em Porto Alegre já existe bastante tempo, e tem outras escolas de teatro em Belo Horizonte que eu acho que as pessoas, se ela não vivenciou, se ela não experienciou isso no corpo dela, como ator, né, estando no palco, vivenciando essas experiências, fica muito difícil dela poder ensinar isso para outras pessoas. Eu acho que a gente pode pensar em duas perspectivas. Uma desse profissional de teatro, desse professor formado em teatro que vai trabalhar o teatro com os alunos, e um outro professor de outra disciplina que tem, às vezes, um desejo, uma ligação, já viveu alguma experiência e pode usar o teatro como recurso. Aí eu realmente acho que ele deveria ter um contato direto com algum professor de arte, fazer um trabalho interdisciplinar, que pode partir, essa iniciativa pode partir de ambas as partes, né? Tanto do professor de teatro chamar um outro professor de outra disciplina, ou o professor de outra disciplina procurar o professor de teatro para realizar um trabalho em conjunto. Nesse sentido, professor Robertson, como o teatro pode ser trabalhado em sala de aula? Quais exercícios práticos e teóricos podem ser desenvolvidos? Olha, os primeiros exercícios que eu sempre trabalho são exercícios de noção de espaço, né? Então, primeiro a pessoa tem que reconhecer que ela precisa, como que ela anda, como que ela para. Estar parado é muito importante em teatro. Então, qualquer frase que você venha dizer, qualquer gesto que você venha a fazer, ele quer dizer alguma coisa para quem está assistindo. Então, a artificialização daquilo que você está fazendo, né? A arte, ela é artificial nesse sentido, você escolhe o que vai ser posto em cena. Então, após esses exercícios de espacialização, ou um exercício de espelho, que é um com o outro, reconhecendo, fazendo os mesmos movimentos, você começa a fazer os primeiros vocalizes, exercícios de voz, de dicção, né? Trava-línguas, que trabalham, né, a sua expressão vocal e a sua expressão corporal. E depois disso você pode lançar um tema, né, para os alunos separar em grupos, em trios, 4 alunos, para eles poderem desenvolver aquele tema. Seja um tema, depende da idade. Eu trabalho com crianças pequenas e trabalho com adolescentes, pré-adolescentes. Você pode pegar, vocês estão perdidos na floresta e você dá um lugar, por exemplo. Onde vocês estão? Na floresta. Vocês estão, um caçador, dependendo da idade, né? Um caçador e tem 2 crianças e uma bruxa, né? Então, o que vai acontecer com eles? Vocês resolvem. Vocês têm 10 minutos para resolver, né, a questão. Então, aí ele vai trabalhar, ele vai ter que organizar e pensar quem ele é, como é que ele vai reagir, né? E como é que eu fecho essa história, como é que eu crio uma narrativa para isso. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. Aos poucos, os movimentos ganham vida. O professor estimula gestos e expressões faciais que podem ser usados na construção de personagens. Quem está conduzindo agora vai ser conduzido. Aqui, o teatro faz parte da grade curricular e ajuda os adolescentes a desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo. Ajuda muito o aluno a se desenvolver mais, a conhecer mais o seu corpo e principalmente aqueles alunos que têm o desejo de trabalhar, né, de ter o teatro como uma profissão, é uma oportunidade que ele tem de viver outros personagens, de ser outras pessoas através dessa brincadeira que acaba sendo um jogo teatral. Então, acho que o principal objetivo é mostrar para eles que a vida, que a arte tem milhões de possibilidades e que a arte certamente é uma delas. Diferentes espaços da escola podem ser utilizados para montar uma peça.
A linguagem lúdica e pouco dependente da escrita é ideal para colocar em cartaz com a garotada espetáculos que tratem de temas cotidianos ou da cultura local. Dentro do componente curricular de arte, a linguagem do teatro, ela tem uma importância fundamental no trabalho a ser desenvolvido com os alunos, porque ao trabalhar essa linguagem, possibilita ao aluno desenvolver várias habilidades. Tivemos a oportunidade de observar aqui hoje mesmo os alunos lidando com o imprevisto, os alunos lidando com o domínio do corpo, né, com a questão, essa atividade foi uma atividade não verbal, mas é uma forma de se trabalhar a verbalização. Então, de colocar o aluno nesse dia a dia da sala de aula, ela contribui muito nesse sentido. Nós já tivemos caso de aluno super tímido que não participava em hipótese nenhuma de atividade quaisquer previstas, propostas em sala de aula, e tivemos a oportunidade de vê-los no palco, representando. Então, é uma forma de se trabalhar essas dificuldades. Para o professor, fazer teatro na escola não é simplesmente encenar uma passagem da história ou levar para o palco os personagens. Ele recomenda o envolvimento de toda a comunidade escolar no mundo das artes. Acho que o teatro, a arte, dá para fazer interdisciplinar com qualquer outra disciplina. Atualmente eu estou fazendo um trabalho interdisciplinar com a professora de História, né? Nós estamos trabalhando com alguns problemas sociais, alguns desafios contemporâneos. Ela trabalha com eles em sala e eu trabalho com eles aqui nas aulas de teatro, né? Ela me fala alguns temas e nós fazemos algumas cenas teatrais para depois eles ilustrarem nas aulas de História. Laura já estuda teatro há 4 anos e percebe muitas mudanças no seu comportamento. Você fica mais espontâneo para falar na frente de uma classe inteira, que muita gente tem problema em apresentar trabalhos, e você fica com uma voz, dá uma grande mudança de voz, sua voz fica mais clara e você fica com uma facilidade de relacionamento. Agora, professor, nós vimos aí na reportagem um professor trabalhando com teatro em sala de aula. Em termos pedagógicos, como essa atividade, como o teatro deve dialogar e pode dialogar com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, como é que isso pode funcionar? Eu acho que isso pode funcionar muito bem quando um professor dialoga com outro professor e tem um interesse em comum. Por exemplo, nesse momento, eu estou fazendo um diálogo com professoras de ciências e de geografia, porque eu estou montando um espetáculo sobre o lixo com os meus alunos adolescentes, uma arca do lixo. Porque é uma questão que eu acho que me importa, porque eu acho que se você não sabe cuidar do seu lixo, você não acaba que você não cuida de você e você não vai saber cuidar do outro. E essa é uma questão pertinente ao momento, né, que é o de interesse de outras áreas. Então você casa interesses, né? Então você pega essa questão do aluno se colocar, do aluno criar, do aluno improvisar, do aluno ser criativo, que são as questões próprias do teatro, e você casa isso com um tema, né, que pode ter ou pode não ter, com um tema que é caro a uma outra disciplina. E com isso, eu acho que você forma também um público, porque você está trabalhando com aquela equipe, que também ele vai aprender sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele está dizendo, porque ele não é um bonequinho que chega lá e representa. Esse tipo de teatro é um teatro que já não trabalhamos mais com esse tipo de teatro contemporaneamente, né? A gente está trabalhando com temas transversais, com sentidos que querem dizer alguma coisa para nós hoje. Nós temos que buscar isso. Né? E se você trabalha isso com aqueles alunos que estão representando, o que eles estão fazendo, e quando a gente vai apresentar em outras escolas, ou na nossa própria escola, para outro público, você está fazendo o quê? Você está reproduzindo o discurso, você está, né, questionando as vidas das pessoas, você está realmente fazendo aí uma colaboração para um novo discurso, o que a gente pode mudar aí diante do quadro que se apresenta. Sim. Agora, levar os alunos ao teatro para assistir a uma peça é também uma proposta interessante, não é, professor? Perfeito, porque você aprende teatro muito vendo teatro, né, assistindo teatro, né? Você sabe que ali por trás tem um trabalho, tem um ator que trabalhou, que pesquisou, que decorou um texto, que ensaiou aquele movimento, que planejou, que tem um diretor, tem uma iluminação, uma música, que tudo foi pensado. Né? E tem muito trabalho por trás disso. Então, quando o aluno vivencia, fala, nossa, é difícil, né, professor, fazer teatro? É difícil, porque você tem que repetir, você tem que ter memória, você tem que procurar o melhor. E quando eles veem o teatro, eles falam, ah, isso que ele falou e tal. E com certeza esse adolescente, essa criança, ele vai levar isso para a vida dele.
E ao contrário do que muitos alunos pensam, até às vezes, é uma atividade que requer muita disciplina, né? Exato, e você tocou um ponto interessante, a questão da disciplina, porque, na verdade, se você não tem organização, você não consegue trabalhar, né? Se você comparar o teatro com uma pintura, eu costumo muito pensar nisso. Você te dá uma folha branca, agora desenha, cria, né? Eu te dou um espaço, um palco. Agora vai lá, representa esse sentimento para mim, representa a sua alegria, né? Ah, mas como? Como? Né? Como que você fica alegre? Como que você se expressa? Só que nesse momento tem um grupo grande de alunos ali. Tem o outro, agora o outro ele tem que respeitar quem está ali. Peraí, agora a vez é dele, o foco é nele. Agora é minha vez, agora é sua vez. Isso às vezes para criança é difícil, não só para criança, para adulto também. Porque você tem que saber respeitar o momento do outro e a criação do outro também, né? Porque muitas vezes, por que ele não faz assim? Porque o julgamento, a crítica, a autocrítica. Certo. Agora, professor, mesmo com toda essa importância, você acredita que ainda hoje há alguma resistência para se trabalhar com o teatro em sala de aula? E se sim, por qual motivo? Eu acho que há uma resistência da sociedade com relação à arte. A arte sempre foi um campo de resistência. Resistência em que sentido? A arte, ela tem também uma questão, uma relação intrínseca assim, com a anarquia, né? Para você chegar com caos, vamos dizer assim, é uma bagunça organizada. Você tem que ter um momento de liberdade de expressão, né? E essa liberdade de expressão, ela custa um preço, né? Você tem que ter um espaço aberto para as pessoas darem cambalhota, saltarem, gritarem, rirem. Para você chegar naquele ponto, você tem que passar por alguma coisa. Todo mundo se colocando como ator, atuando, não só como espectador de decisões de outros, é perigoso para a sociedade, né? É perigoso até para uma estrutura secular aí da escola, né? Que você vem escolarizando todo mundo sentadinho, que é a nossa tradição, que é a instituição. O que a gente faz com as crianças? A gente quer pôr todo mundo igual. Sim. Porque a gente vive uma sociedade de regras, né? Então a gente vai obedecer essas regras? Vamos. O teatro vem para quebrar isso. O teatro tem também as regras dele, mas ele dá o clique da liberdade para o indivíduo. Agora, saber lidar com essa liberdade é que é o nosso grande desafio. Certo. Professor Roberson de Souza Nunes, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Muito obrigado, foi ótimo, acho que é um espaço muito importante para a gente também. Ok. Confira agora a agenda da semana. O Grupo Galpão faz a estreia nacional de seu espetáculo Os Gigantes da Montanha, texto do autor italiano Luigi Pirandello, em Belo Horizonte, na noite deste domingo, 2 de junho. A apresentação gratuita acontece na Praça do Papa, às 19 horas. A fábula narra a chegada de uma companhia teatral decadente a uma vila mágica. No próximo fim de semana, dias 8 e 9 de junho, a temporada de estreia segue para o Parque Ecológico da Pampulha. Informações em www.grupogalpão.com.br. De 2 a 16 de junho, a Fundação de Parques Municipais promove em 8 parques de Belo Horizonte atividades de lazer e educação ambiental para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Esta semana acontece o projeto Minas Livre de Gaiolas, dias 6 e 7, a partir das 8 horas, no Parque Lagoa do Nado. Informações em www.pbh.gov.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. A educação em destaque. Entrevistas com professores e especialistas. Reportagens sobre temas importantes da atualidade. Dicas da agenda cultural e a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Tudo isso você confere no Extra Classe, uma realização do Simprominas. Agora em novo horário, todo domingo às 8h25 da manhã. Não perca!